Olá, boa noite. Estamos aqui para mais um direto. Aguardar um pouquinho até as pessoas chegarem para poder partilharem connosco o direto de hoje, quarta-feira, sobre a segunda parte da parentalidade. É verdade que este é um tema muito completo, havia muito a dizer, obviamente não disse tudo aquilo que nem toquei em todos os pontos que deveria de o fazer relativamente a esta temática, mas diretos, são mensagens simples. Olá Cristina, boa noite, um beijinho, obrigada. São mensagens simples, são tópicos que vou tocando e despertando algum interesse na temática. E às vezes até vendo, olá Andresa, boa noite, até vendo estes diretos, possa estar a alertar para uma situação ou outra que algum pai ou alguma mãe ou algum cuidador possa não estar a visualizar assim de forma direta. Às vezes, como costumamos dizer, só nos caem as fichas quando as coisas estão ao nosso lado, mas só dito pelos outros é que nós tomamos consciência. E às vezes é isso, com estes lives que se pretende. Olá João, boa noite. É isso que se pretende, é alertar e sensibilizar essencialmente as pessoas. Olá Vanessa, boa noite, obrigada por estarem aí desse lado. Vão chegando e vão dizendo olá para saber quem está aí desse lado e agradecer também a vossa presença. Então, hoje escolhi um tema relativamente à segurança emocional e à autonomia das crianças e dos adolescentes. Olá Silvia, beijinho para ti, há muito que não nos vemos, obrigada por estares aí. Então há certos erros que nós, pais, cuidadores, avós, cometemos, porque na realidade nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. E nós às vezes inconscientemente e a pensar obviamente no bem da criança que temos ao nosso cuidado, acabamos sem querer por cometermos alguns erros. E esses erros são tão simples quanto às vezes não permitirmos que eles próprios corram os próprios riscos. Dizer-vos que uma criança hoje em dia... olá Maria Esperança, boa noite, beijinho também para si, obrigada. As crianças hoje em dia já não brincam tanto na rua como nas gerações anteriores, já não sobem às árvores, já, enfim, têm uma vida mais citadina, têm uma vida mais sedentária, também as altas tecnologias também fazem com que elas fiquem mais caseiras. Mas o que é certo é que se não formos nós também a darmos um para, e a dizer um já chega, então agora está na hora de irmos à rua, então agora estamos na hora de ir ao jardim, então agora estamos na hora de ir dar um passeio pela natureza. Se não for dessa maneira, então eles passam a vida sempre com jogos de computador e de PSPs e de outros tipos de equipamento. E então dizer-vos que as crianças que não lidam muito com a natureza, que não brincam muito ao ar livre, elas têm a maior tendência de vir um dia mais tarde a sofrer de fobias, ok? Assim como também nos adolescentes, e eu também já fui mãe de 2 crianças, já quase que sou mãe de um homem, sou mãe também de uma adolescente e é óbvio que não gosto de os ver sofrer, ou não gosto, ou tenho aquele instinto maternal de quase ir lá colocar as mãos antes que eles caiam. Mas não é verdade, aquele ditado de que deixa cair pelo aprender, obviamente com todos os limites e todos os cuidados calculados. Óbvio que se estiver à beira de uma ponte nós não vamos dizer deixa-o estar que ele vai conseguir segurar-se, obviamente que não, mas vocês entendem a minha metáfora. Dizer-vos que em relação aos adolescentes, por vezes os desgostos de amor também têm a parte benéfica, ou seja, para já isso faz parte da vida deles, da vida de qualquer adolescente, fez parte da nossa adolescência, quem não sofreu por um amor. Mas isso também vai fazer com que eles ganhem uma maturidade emocional maior.
Portanto, ou seja, se nós também não estivermos lá a evitar que eles se machuquem, que eles se magoem neste âmbito da vida deles, eles também vão achar então que a Disney tem razão. É tudo amor e uma cabana, nós somos todos príncipes e princesas e que não há desentendimentos e que é tudo maravilhoso. E não é, na realidade não é. E obviamente que estes desgostos de amor, relativamente aos adolescentes, como é óbvio, que é onde começa a vida sentimental a surgir e a ser vista aos olhos das outras pessoas, faz com que eles tenham... Olá, Ivone, um beijinho para vocês todos. Obrigada por estares aí desse lado. Isso faz com que eles ganhem mais maturidade emocional. Na proteção excessiva, o que é que faz? Faz com que eles mais tarde ganhem uma postura arrogante perante a vida e fiquem com uma baixa autoestima. Olá, Ana Rita, boa noite. E fiquem com uma baixa autoestima, ou seja, vão ser pessoas que dificilmente vão gostar deles próprios, porque quase que viveram dentro de uma bolha e iludidos, achando que a vida os atraiçoa e nunca era aquilo que eles alguma vez esperavam que ela fosse. Depois, um outro erro que nós, como cuidadores, às vezes cometemos é socorremos depressa demais. Nós, se vamos socorrer depressa demais, um exemplo, uma criança está a cair e vai logo a mãe, ou o pai, ou a avó, ou o cuidador a segurar nele ou nela e levantar, isto estamos a fazer com que a criança não ganhe competências. Estão-me a fazer entender? E está-vos a fazer sentido o que eu estou a dizer? Vocês concordam que se nós os socorrermos depressa demais, estamos a fazer com que a criança não ganhe competências para se poder defender e para medir o perigo? Há aqui um delay, com certeza. Está-vos a fazer sentido esta explicação que eu estou a dar, ou não? Digam sim ou não. Está-vos a fazer sentido? Sim, diz a Cristina. Boa, ainda bem. Ainda bem que está a fazer sentido. Depois, uma outra questão é deixarmos que a culpa não seja uma obstrução à liderança. Olá, Carlinha. Boa noite. Obrigada. Sim, a Andressa também diz que está a fazer sentido. Depois, como eu dizia, era não deixar que a culpa seja uma obstrução à liderança. Ou seja, dizer não. Dizer não às vezes é preciso. Não é preciso dizermos sempre não. Não é necessário sermos muito autoritários. Olá, Sandra. Boa noite. Há muito que não nos vemos. Obrigada por estares aí desse lado e de teres entrado aqui neste meu live, acho que pela primeira vez. Um beijinho grande para ti. Dizer não é importante. Dizer não aos nossos filhos, às nossas crianças que estão aos nossos cuidados é importante. Obviamente que não nos vamos tornar... olá, Candy. Boa noite. Não tem problema. É sempre bem-vinda a ter chegado agora ou mais cedo, depois pode ver o direto do início. Dizia eu que as crianças têm que, de vez em quando, ouvir um não. Um não que... olá, Carolina. Um beijinho para ti, obrigada. Um não que tenha razão para existir. Portanto, não é um não só porque estamos aborrecidos, só porque estamos chateados, um não só porque temos que contradizer, um não só... Não. Nós temos que dizer, as crianças precisam de ouvir um não. E precisam de ouvir um não porquê? Porque elas também precisam de sentir que têm que lutar para obter alguma coisa. Olá, Paulo. Boa noite. E... Paula. É Paula. Boa noite. E elas precisam de ter um estímulo que as façam lutar por alguma coisa que elas queiram. Portanto, é preciso desenvolver também essa competência nas crianças. Um dos outros erros que também nós tentamos cometer e que muitas das vezes nós cometemos é que nós, pais, muitas das vezes queremos transmitir aos nossos filhos ou às crianças que estão aos nossos cuidados de que, apesar de tudo, nós fomos pessoas melhores do que na realidade nós somos. Ou seja, com isto dizer-vos o quê? Errar é humano. Nós somos humanos. Nós não somos perfeitos. Nós também fizemos asneiras. E não é por escondê-las delas, dos nossos filhos, que vamos ser melhor vistos ou pior vistos a eles. Ok?
Olá, Maria Esperança. Sim, faz sentido. Muito obrigada. E então, um dos maiores erros e um dos erros que nós também cometemos é esconder os nossos erros do passado. E nós, ao estarmos a esconder alguns erros do passado, estamos a fazer com que os nossos filhos, ou seja, nós não estamos a partilhar para que eles possam fazer melhores escolhas do que aquelas que nós fizemos. A Carla é a nossa humanidade, é maravilhosa. Verdade, Carlinha, verdade. Estão a fazer entender. Portanto, se não há forma de partilha, eles não têm forma de comparação para fazer as suas melhores escolhas. E é importante que nós também os façamos crer que nós também erramos, que nós somos pais, mas não temos a verdade absoluta, não temos a razão absoluta. Somos humanos, erramos e também cometemos erros. E obviamente que ao partilharmos estamos a dar a entender, estamos-lhes a ensinar que se calhar aquele caminho que nós tomamos não foi o melhor caminho e estamos-lhe a dar a oportunidade a eles de eles poderem escolher, de terem um termo de comparação. Ok? E agora que já falei sobre alguns pequenos erros que nós, como cuidadores, avós, pais, cometemos, vou-vos falar de uns outros tópicos que devem ser considerados, ok? Olá, Carla, boa tarde, boa noite, um beijinho para ti, obrigada por estares aí. E então é assim, era importante, concordo tanto contigo, obrigada, Sandra, verdade, obrigada, um beijinho imenso para ti. Oh, Candy, muito obrigada também, a Candy também concorda, ótimo, ainda bem que estamos aqui em sintonia e que vos faz sentido isto que eu vos estou a dizer, ainda bem, fico muito, muito satisfeita. E então, outras questões que estas foram as que nós não devemos de fazer e algumas questões que nós devemos dar mais importância. Então, nós só conseguimos ensinar o que sabemos e o que somos. E então, a melhor forma disso acontecer é nós termos a consciência de quem somos. A consciência daquilo que gostamos de nós. E então aí nós passarmos das nossas forças e nossas fraquezas e daí passarmos aos nossos filhos e aos nossos cuidadores, a dizer, atenção, nós somos humanos. A Andresa também diz que concorda, obrigada. Nós somos humanos, portanto, eu só me conhecendo bem a mim mesmo, conhecendo as minhas forças e as minhas fraquezas, é que eu consigo ajudar os meus filhos e dizer-lhe o que está aqui perante ti é um ser humano que tem as suas forças, tem as suas fraquezas, mas está aqui para te ajudar naquilo que for necessário, naquilo que nos é possível a todos. Entretanto, outra questão é sermos honestos connosco próprios e com eles. E então, o sermos honestos é nós sermos honestos na partilha que fazemos com eles, na forma como abordamos as situações com eles, porque assim estamos a ensiná-los a serem honestos e estamos a dar-lhes a oportunidade de eles o serem também, connosco e com o resto das pessoas da sociedade em geral. A honestidade devia de ser e deve ser sempre um princípio imperativo, ok? Ser desonesto nem devia de caber no mundo, não é verdade? Mas na realidade isso existe. Olá, Isabel, um beijinho. Há muito que a gente não se vê. Boa noite. Obrigada por estares aí desse lado. Portanto, nós ao sermos honestos com eles, estamos a ensinar a ser honestos e estamos a dar a oportunidade a eles serem connosco e com as outras pessoas. Isso é um dos grandes valores que nós podemos transmitir e devemos transmitir aos nossos filhos e às crianças que estão ao nosso cuidado. Depois é falarmos a partir daquilo que nós sentimos e ensiná-lo, ok? Falamos das nossas emoções, falarmos com eles das emoções das nossas e das emoções que eles sentem e não dos comportamentos que eles têm. Porque acho que ainda foi no último direto que eu disse que a moralização existe na ação. Se nós falarmos das emoções, se nós falarmos que, por exemplo, estamos tristes, estamos amargurados, estamos com raiva, ninguém nos vai julgar por isso. Mas se nós vermos, ou se alguém nos disser, mandei um pontapé numa porta porque estava com raiva ou porque estava triste, essa ação já tem uma moral, não é? Para nós podermos julgar ou não. Portanto, se nós partilharmos as emoções que estamos a sentir
evita-se muito dos comportamentos, porque extravasamos cá para fora e eles também extravasam cá para fora tudo aquilo que lá dentro não fica a remoer e que depois eles não se reconhecem naquela emoção e acabam por ter uma ação espontânea em reação ao sentimento que estão a ter, ok? Está-vos a fazer sentido isto? Sim ou não? Digam lá. Eu espero um bocadinho, porque deve haver aqui um delay. Está-vos a fazer sentido isto que eu estou a dizer? O que é que vocês pensam sobre isto? Sim, diz a Sandra. Ok, muito bem. Sim, diz a Carlinha. Também. Obrigada. Ainda bem que isto está-vos a fazer sentido. A Andresa também diz que sim. Ótimo. E a Fátima também diz que sim. Ainda bem que vos está a fazer sentido. A Cristina também. Ótimo. Beijinhos para vocês todas. Obrigada. Ainda bem que vos está a fazer sentido. E então, outras das questões é também ser necessário às vezes nós reaprendermos as nossas emoções. Pararmos um bocadinho. A Candy, sim. Estamos muito. Obrigada. Carla Pacheco, sim, também. Às vezes é preciso nós pararmos um bocadinho para reaprender as nossas emoções, não é? E às vezes fazer uma meditação faz com que a gente crie o conhecimento. Tive uma situação... desculpem. A Andresa diz... Tive uma situação assim com o meu filho de 21 anos ontem e compreendo perfeitamente. Ainda bem, Andresa. Ainda bem que... ou seja, ainda bem que não lhe estou a dar os parabéns por ter acontecido uma situação assim, mas ainda bem que consegue, de alguma forma, ter o feedback daquilo que nós estamos a abordar. E então, quando eu estava a falar... desculpem. Quando nós temos às vezes que reaprender as nossas emoções. No corrupio da vida, às vezes nós estamos tão atribulados que às vezes nem sabemos que estamos mal, mas nem sabemos porque é que estamos, ou sabemos que não nos sentimos, que nos sentimos menos bem, mas o que é que eu sinto nem sei explicar. Às vezes nós devemos nos recatar. A Andressa diz, mas ouvindo sente-se mais aliviada. Ainda bem que isto lhe traz alguma paz. Ainda bem. Fico muito satisfeita, Andresa. Então, é bom que nós paremos um bocadinho para nos reencontrar as nossas emoções e às vezes até, para quem não tem o hábito, possa iniciar esse hábito com uma pequena meditação. Às vezes nós tirarmos logo assim de início, 2 minutos, 5 minutos, vou tirar esse tempinho para mim, para não pensar em nada, só para me sentir e ficar consciente daquilo que eu estou a sentir. O que é que eu estou a sentir? Estou a sentir medo, estou a sentir felicidade, estou a sentir pavor, estou a sentir raiva, estou a sentir mágoa. Olá, Paulo, boa noite, beijinhos. O que é que eu estou a sentir? E de alguma forma, nós ao reconhecermos estas emoções, mais facilmente nós depois também identificamos as emoções nas outras pessoas. Entretanto, outra questão também é escutarmos-nos e escutar-nos a eles, ok? Reconhecer as nossas emoções e, mais uma vez, honrar aquilo que eles pensam sobre aquilo que partilham connosco. É bom que eles tenham sempre este sentimento, que nós os escutamos, que estamos sempre prontos a podê-los escutar, para eles poderem partilhar o que de alguma forma lhes pode estar a causar algum transtorno, algum desconforto, e honrá-los pelos sentimentos e pelas emoções que eles estão a sentir, para que de hoje em diante sejam as pessoas que não tenham sentimentos, sejam vazios de sentimentos, e obviamente que não é isso que nós queremos para os nossos filhos ou as crianças que estão aos nossos cuidados. Depois, por fim, é, se errarmos, pedirmos desculpa. A educação, não agora, desde sempre, a educação é dada pelo exemplo, ok? Antigamente, nós já trazemos padrões de anos passados nossos, alguns que nem sequer conhecemos, de muita guerra, de muita história de autoritarismo, de pessoas muito autoritárias que se impunham condições. Hoje ainda bem que o mundo está diferente e a educação tem muito a lucrar
se nós errarmos, enquanto pais, enquanto avós, enquanto cuidadores, sermos os primeiros a chegar ao pé deles, sermos humildes e dizermos: olha, desculpa, eu errei, porque estava nervoso ou nervosa, porque não percebi, porque não entendi, porque estava em stress e não tomei a devida atenção, o que quer que seja. Mas eles assim sabem que podem confiar em nós. Estamos-lhe a dar um voto de confiança e eles vão ter sempre isso em lembrança, sempre isso na cabeça, que tudo aquilo que partir de nós, se for com menos clareza e se nós chegarmos à conclusão que não estamos certos, eles podem confiar. Olá, Lena, beijinho para ti, um beijinho, um abracinho grande, obrigada por estares aí desse lado. Nós, ao errarmos e assumirmos o erro perante os nossos filhos, estamos a dar um voto de confiança e eles estão a sentir que podem confiar em nós. Porque numa próxima vez em que nós possamos errar ou não, eles sabem que nos pais podem confiar. E isso é muito, muito, muito importante, eles conseguirem ter confiança e confiarem numa mãe ou num pai que porventura possa errar, porque na verdade é humano e estamos a ensiná-los a fazer o mesmo. No troco da moeda, eles vão se sentir perfeitamente à vontade para se chegar ao pé de nós e dizerem: olha mãe, olha avó, olha pai, olha o que quer que seja, eu errei e peço desculpa por isto. A confiança é tudo entre pais e filhos. É verdade, Carla. Eu às vezes, eu agora estava aqui a falar com vocês, mas ao mesmo tempo o meu cérebro estava já a fervilhar com um exemplo que eu vos queria dar. Obviamente que a educação vai-se alterando mediante as gerações, não é? E, por exemplo, enquanto que eu hoje em dia digo imensas vezes amo-te muito aos meus filhos e os meus filhos a mim dizem-me a mesma coisa, na minha relação com os meus pais isso não acontecia. E na relação dos meus pais com os meus avós, então ainda menos tinha a oportunidade disso acontecer. Porque um filho estava sempre abaixo do pai, porque o pai demonstraria... Eu quando agora falo pai, entendam pai, mãe, avô, avó, pronto, só para não andar aqui sempre à volta da mesma nomenclatura. Porque para o pai, o demonstrar afeto ou sentimento pela criança era dar-lhe abertura para ela poder fazer dele o que quisesse. E ele tinha sempre que estar acima, ele era a figura de Estado quase no seio familiar. E ainda bem que hoje em dia não é assim. Ainda bem que hoje, na minha geração, que acompanha alguns casais da minha geração, isso já não acontece. Muitos pais pedem desculpa aos filhos porque erram, obviamente, e também da geração dos meus pais para a minha geração, também alguns já vão pedindo: olha, desculpa, afinal estava errada, olha, desculpa. Carla Pacheco diz: espero que um dia as minhas filhas me falem isso. É assim, Carla, eu não sei especificamente o que é que se está... Olá, Graça, boa noite. Eu não sei o que é que a Carla está especificamente a designar, mas é assim, a relação dos nossos filhos com os nossos filhos também somos nós que a criamos. Nós também temos de ter essa responsabilidade de criar uma relação empática com eles, não é? Eles, quando nascem, eles têm um gene nosso, mas eles não nascem ensinados. Portanto, a educação, os valores, os princípios e o trabalhar da relação tem que ser da nossa parte para com eles. Portanto, eu espero sinceramente, tal como a Carla diz, que ainda venha a ter esse feedback das suas filhas e que um dia possam conversar e abordar qualquer temática com essa à vontade. Que hoje em dia, quando se fala de parentalidade consciente ou parentalidade positiva, não é de todo dizer que agora as crianças não podem... como é que eu vou te explicar isto para que as pessoas não me levem a mal?
Ou seja, há pessoas que são um bocadinho resistentes. A Fátima diz: o amo ter dito tantas vezes entre mim e o meu filho, felizmente, ainda bem, e congratula por isso, Fátima, ainda bem que sim, é uma forma do seu filho sentir-se amado. E o seu filho, ao sentir-se amado, um dia mais tarde vai saber amar e feliz da mulher que tiver com ele. Fico-lhe muito grata pelo seu testemunho. Obrigada, Fátima, e dizer amo-te a um filho nunca é demais. Isso e os mimos nunca são demais. Mas voltando ao meu raciocínio atrás, muitas pessoas apontam hoje em dia a parentalidade consciente ou positiva como uma forma airosa de dizer agora vamos divagar sobre a educação. Parece que a educação antigamente não era educação nenhuma. Não, eles têm que levar o estalo na altura certa, a palmada no rabo na altura certa. Bom, é verdade que às vezes há certos temperamentos. A Helena diz: olá Verinha, é boa a relação aberta e carinhosa com os filhos. Eu felizmente tenho mesmo com... Eu não vou conseguir ler, eu depois leio o resto. Helena, mesmo com a Raquel neste momento está a olhar para ti e está a gostar imenso de te ver. Tá? Um beijinho e um coração apertado e obviamente que toda a boa relação aberta que tiveste com a Raquel é o que fica de bom nesta passagem pela vida em que vamos tendo filhos e vamos sendo pais de alguns. Um beijinho enorme no teu coração. E então dizia-vos eu que muitas pessoas pensam que agora esta questão da parentalidade, que é uma forma suave de inovar, porque antigamente já havia educação, e a educação antigamente é que era bem dada, porque falta isto e falta aquilo, mas na verdade é que é assim, tudo o que for feito de forma a nós respeitarmos o outro é sempre melhor. E começarmos a respeitar aqueles que mais amamos, estamos a respeitar os da nossa casa. Os da nossa casa são os nossos filhos, são os nossos cônjuges. Portanto, seja o marido, seja a mulher, é por eles que o respeito tem que começar. E se todos estes tipos de pontos que eu vou dando forem tomados de atenção e forem cuidados, a relação, obviamente, é uma relação sã, é uma relação saudável e todos se sentirão felizes nesse seio familiar. E é isso que é importante, que os filhos sintam que na casa é o seu porto de abrigo e que podem sempre, obviamente, saber que ali têm sempre um ouvido que os escute, têm sempre uns olhos que os vejam com atenção, uma boca sempre disposta a uma palavra de cuidado, de alguma responsabilidade, de um conselho, de genuidade e de transparência. Não estamos aqui em duelo, mas estamos aqui quase de igual para igual, porque nós, ao respeitarmos os nossos filhos, eles estão-nos a respeitar a nós, ou se eles nos respeitarem a nós, nós também estamos a respeitar os nossos filhos. E as relações hoje em dia é isso mesmo, qualquer relação é uma relação de respeito que tem que existir. Portanto, se eu sou a favor de, antigamente, não se deve manifestar qualquer sentimento para com os filhos, eles têm que saber que nós estamos mais acima do que eles, eu pessoalmente não concordo. Acho que se nós demonstrarmos que há valores a seguirem, há limites que devem ser tomados em consideração, há respeito de mútuo acordo e de mútua parte, nós vamos conseguir sempre ter uma boa relação com os nossos filhos. Sermos empáticos, diz a Andreia, muito obrigada pela dica. Obrigada, Andresa, pela sua prestação. Dizer-vos que se nós conseguirmos trabalhar de forma equilibrada a relação com os nossos filhos, estamos a praticar uma parentalidade positiva, uma parentalidade consciente, que é levar em ação as atitudes para a boa educação deles, e a boa educação é o crescimento e o encarar a vida ao longo dos anos. E isso tudo fará deles, obviamente, uns homens e umas mulheres no futuro felizes, com capacidade de fazer felizes outras pessoas, de saírem vitoriosos, de serem pessoas de sucesso,
de não serem pessoas que tenham receio de serem manipuladas, são pessoas com uma autoestima lá em cima. A Candy diz que antigamente era tudo muito rígido. Sim, é verdade. É típico das gerações. Temos que tirar daí os bons ensinamentos. Olá, João Santos. Temos que tirar daí os bons ensinamentos e, obviamente, tentar fazer diferente se é que realmente nós não concordemos. Eu falei no outro direto que ainda há pais que acham que a educação que tiveram é aquela que têm que continuar a manter a dar aos seus filhos, porque, na realidade, acham que é o que está certo e para eles é o que lhes faz sentido. Mas pronto, fica a atitude para quem a tomar, obviamente em consciência, o que achar que está certo, que é o que deve dar aos seus filhos. E pronto, e com isto falei-vos sobre a parentalidade. Não quero terminar sem vos dar 2 dicas de Feng Shui, obviamente, para nós também nos ajudar aqui a termos uma relação mais harmoniosa com os nossos filhos. E as 2 dicas nos quartos das crianças, tanto nos mais pequenos como nos adolescentes, tentar ter os livros escolares ou os livros de leitura o quanto mais afastado das camas, melhor. Para quê? Para que o sono seja mais tranquilo e que haja mais clareza mental, ok? A outra dica são prateleiras por cima da cama ou camas embutidas. A Carla Pacheco, boa noite. A Carla Pacheco pôs uma cara triste. A Candy diz que o filho dela é o seu maior confidente. Ainda bem que é assim. Fico muito feliz que hoje em dia se formem famílias assim, que saibam que tem que haver um respeito, que há uma pessoa que tem mais uma experiência de vida, que obviamente os nossos filhos não têm, e que estamos cá, daí, como eu há pouco disse, para partilhar com eles alguns dos nossos erros, para lhes dar a oportunidade de escolha. Porque ao invés daquilo que antigamente se pensava que os pais eram pessoas perfeitas e que faziam dos filhos pessoas com pouca autoestima e pouco estímulo para se esforçarem por alguma coisa, porque a bitola estava muito lá em cima, a perfeição era aos pais e eles nunca podiam conseguir alcançar. Hoje em dia isso está quase a ser um mito, ainda bem. Somos humanos, erramos, e quanto mais empática for a relação pais-filhos, todos temos a lucrar. Nós, pais, sentimos muito mais amados e os filhos também se sentam muito mais amados e não sentem aquele distanciamento de às vezes terem que ir para a rua procurar alguém com quem partilhar as suas angústias, o que também vos digo que na altura da adolescência é a coisa mais normal, é eles terem 1 ou 2 pais com os quais se identifiquem e que tenham os seus segredos, que tenham as suas conversas, é óbvio que sim. Mas o que é importante é que numa hora de angústia, se houver, numa hora de decisão crassa, seja connosco pessoas mais experientes, pessoas que damos tudo por eles, com quem eles possam se sentar e conversar e pedir uma opinião e poderem confiar que se nós não estivermos certos, nós vamos ao momento e dizemos: desculpa, eu errei. Isso é muito importante, ensinar-nos a eles. A Candy diz que é verdade. E pronto, e por hoje dou o direto como terminado. Se tiverem alguma questão, por favor, disponham agora ainda no direto ou no final, depois nos comentários. Dizer-vos que dia 16, dia 23 e dia 30 de outubro, são as próximas terças-feiras, eu irei dar 3 palestras em Algés, ao espaço Teorias da Alma, sobre prosperidade, sobre o quarto das crianças e sobre relacionamentos amorosos. Tudo na base do Feng Shui. Portanto, quem quiser está convidado, tem que se inscrever, obviamente, através desta página ou através de Teorias da Alma. Inscrevam-se, há lugares limitados. Portanto, para quem esta temática do Feng Shui lhe interesse e estes temas também lhes interesse, podem estar
frente a frente comigo, a ouvir-me falar durante 1 hora sobre os temas, colocarem em direto as vossas questões e quem sabe depois até virem a saber um pouquinho mais desta técnica milenar de harmonizar ambientes e tornar a nossa vida mais harmoniosa, tranquila e com qualidade. Portanto, na próxima semana... Olá, Cristina, já chegou no fim, depois pode ver do princípio. Na próxima semana vou voltar apenas na quarta-feira e com o tema inteligência emocional, ok? Portanto, eu vou estar aqui, espero que vocês também estejam aí desse lado. Vou voltar apenas na quarta-feira, entretanto vão-se continuar a seguir projetos atrás de projetos e ainda bem, sou grata por eles. Portanto, vou voltar na quarta-feira. Ok? Sim, Carla. A Carla diz para deixar o link de inscrição. Sim, claro que sim. Vou deixar. Desejo-vos a todos o resto de uma excelente semana, que ainda resta quinta e sexta. Um excelente fim de semana. Se ainda der para vos dar um alô, ainda dou. Dizer um olá qualquer ou se justificar onde quer que eu esteja, fazer um direto para vós. Tenho muito gosto nisso. Se entretanto nós não nos encontrarmos... terça-feira já, quem quiser pode ir assistir a palestras sobre prosperidade, ok? Fica em Lisboa, Algés, é pertinho. Portanto, tudo de bom, aquele abracinho apertado, beijinhos imensos, uma excelente semana, tudo de bom com excelentes energias. Um beijinho grande, boa semana.